Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de repetição. Agora nós vamos falar sobre aquelas repetições com um número indeterminado de vezes. Então, como a gente já mencionou anteriormente, existem situações em que a gente vai saber o número de repetições, como foi o caso, por exemplo, das repetições em academia, né? Mas existem outras situações, como aquela que eu falei do nado, no outro vídeo, de atravessar a piscina nadando. Eu não sei quantas braçadas eu vou conseguir realizar para atravessar de uma borda até outra. O fato é, existe uma repetição, eu vou repetir o número de braçadas um determinado número de vezes até chegar no outro lado. Existem diversas situações no nosso dia a dia que a gente não sabe ao certo o número de repetições, mas a gente sabe que vai ter um critério de parada, ou seja, algumas coisas vão se repetir e vai ter um critério de parada que vai dizer, a partir desse momento, para-se de se fazer. Tá? Nós vamos abordar um exemplo que é da ultrapassagem de dois carros em um movimento retilíneo uniformemente variado. O que é um movimento retilíneo uniformemente variado? Ele é retilíneo, como o nome diz, e ele tem uma variação de velocidade, então ele é regido por uma equação, que é a equação, essa equação do segundo grau, onde nós temos a velocidade inicial, como sendo um dos elementos que vão compor que vão reger esse processo, e o outro é a aceleração. Então, se vocês se lembram do ensino médio, a gente vai ter que a posição do carro 1, que é o azul, ou do carro 2, que é o vermelho, no movimento retilíneo, ele vai ser composto pela posição inicial, a velocidade inicial de cada um dos carros, e metade da aceleração de cada um dos carros, vezes t elevado ao quadrado. Se não tivesse essa parcela aqui, a velocidade seria constante, então, basicamente, dependendo do tempo, a gente teria um comportamento. Então, mesmo que o carro 1 saísse atrás do carro 2, se a velocidade dele for maior que a velocidade do outro carro, em algum momento vai ultrapassar. Mas, nesse caso, com a aceleração, inclusive, você pode ter a velocidade desse aqui ainda sendo menor que a velocidade daquele, mas se a aceleração for maior, ele, em algum momento, vai ultrapassar também. Então, basicamente, seria isso. O carrinho 1 sai atrás e, em um determinado momento, ele vai ultrapassar. Então, a gente pode estipular valores, a gente pode fazer com que o carrinho 1 saia na frente, veja que ele está com tamanho espaço 10, esse aqui está com espaço 0. Esse aqui tem velocidade 12 e esse aqui tem velocidade 10. Então, esse aqui sai na frente e tem maior velocidade, só que a aceleração dele é menor do que a aceleração do outro. Será que passa? Em algum momento vai passar. Então, a gente sabe como os valores aqui, né, para compor a equação. A gente sabe como se comporta a equação desses carrinhos numa reta, pela física cinemática. E o que a gente quer saber é como transformar esse problema num problema de algoritmo, ou seja, como transformá-lo em um algoritmo. Se a gente fosse fazer isso na escrita normal, numa linguagem natural, eu vou zerar o cronômetro e eu vou ficar analisando
espaço de cada um, a posição de cada um no tempo, até que, pum, o carrinho que estava atrás ultrapasse o carrinho que estava na frente. Então, enquanto o carrinho 2 estiver atrás do carrinho 1, eu vou calcular a posição do carrinho 1 e a do carrinho 2, atualizo o meu cronômetro, ou seja, ele continua rodando, e eu volto a verificar a posição de cada um deles. Na vida real, a gente faz isso analogicamente, é um espaço contínuo. Na vida computacional, a gente vai fazer discretamente, ou seja, a gente faz o tempo rodar um tempo e a gente vai acompanhando esse loop. E a cada momento que a gente passa, a gente calcula a posição de cada um deles discretamente, ou seja, é como se o cronômetro, a gente solta e segura, solta, solta e segura, solta e segura, ele vai dando pulinhos e nesses pulinhos a gente vai avaliando qual é a posição de cada um dos carros. Então, para calcular a posição do carro 1, eu tenho uma equação. Para calcular a posição do carro 2, eu tenho aquela mesma equação. E eu tenho a atualização do tempo. E o zerar o cronômetro é colocar o tempo 0. E enquanto o carrinho 1 estiver atrás do carrinho 2, eu posso traduzir enquanto SC2 for menor do que S do C1, enquanto a posição do carro 2 for menor que a posição do carro 1. Então, a gente quer saber o quando. Então, a gente vai ter que escrever o tempo depois de tudo isso realizado. Basicamente, é essa a tradução que a gente tem que fazer. A gente viu um problema, tentou ver como a gente faria na vida real e tentou transformar para algoritmo. Lembrando que nós temos aqui 3 bloquinhos, né? Esse aqui ainda falta ser transformado em atribuição, esse aqui falta ser transformado em atribuição. Obviamente, né, que a gente precisa fazer alguns ajustes. Esse aqui já está com a atribuição, mas eles são 3 bloquinhos de comandos sequenciais dentro de uma estrutura de repetição. Então a gente já está vendo com esse vídeo e com outros vídeos que a gente pode ter combinação de blocos, né? Então o bloco sequencial pode sim estar dentro de um bloco de repetição. Vamos ver como é que fica esse algoritmo no Visualk?